Hoje vamos falar sobre as principais noções de direito. O direito se manifesta na coletividade com o intuito de regulamentar a vida em sociedade, ou seja, significa o conjunto de normas gerais e positivas que regulam a vida social. As normas jurídicas são responsáveis por regular a conduta dos indivíduos e são fundamentais na estrutura do direito. Caso sejam violadas por um cidadão, este será passível de sanções previstas em nome da justiça. Como característica das normas jurídicas, temos a imperatividade, a bilateralidade e a coercibilidade. A imperatividade pode ser entendida como o poder de impor. A bilateralidade vincula sempre duas partes. Por fim, a coercibilidade é a aplicação efetiva da sanção. Destaca-se que as normas constitucionais estão no topo da pirâmide das normas jurídicas, devendo as demais normas estarem em conformidade com esta, não podendo apresentarem contradições. As normas jurídicas são normas de natureza social, tendo como função regular a conduta do homem. Elas se diferenciam das demais normas sociais, como a norma moral, educacional, por aí vai, pelo fato de que, para garantir a eficiência das normas jurídicas, o Estado pode utilizar da força física, inclusive, se necessário for, para exercer essa coação. Costuma-se dividir o direito em subjetivo e objetivo. Pelo direito subjetivo, entende-se ser a faculdade individual de agir, é o poder que a ordem jurídica confere a alguém de exigir de outrem determinado comportamento. Já o direito objetivo é o conjunto de normas impostas pelo Estado, de caráter geral, prescrevendo uma sanção em caso de violação. Importante salientar que o direito subjetivo é derivado do direito objetivo. Se este é modificado por consequência, altera-se o subjetivo. Agora vamos falar sobre a clássica divisão do direito em direito público e privado, os ramos do direito. O direito público regula a relação do Estado com os cidadãos e engloba as seguintes matérias: direito constitucional, direito administrativo, direito processual, direito tributário, direito penal e, por fim, direito internacional público. Já no caso do ramo do direito privado, ele irá disciplinar as relações dos indivíduos de maneira particular, abrangendo as seguintes disciplinas principais: direito civil, direito comercial, direito consumidor e direito internacional privado. Há uma controvérsia se direito do trabalho seria ramo do direito público ou do direito privado em função da regulamentação maior ou menor do Estado. Veremos as subdivisões do direito público para entendermos as características de cada um. Começando pelo direito constitucional, que é o ramo encarregado das normas jurídicas, que constituem um Estado. Então, através dele são definidas a sua estrutura, a sua forma de organização, além de versar sobre os direitos e as garantias individuais. Já o direito administrativo é o ramo do direito que se ocupa das normas jurídicas e dos princípios que regem as atividades administrativas do Estado, além de sua organização administrativa. Através dele se dão as prerrogativas e as sujeições da administração. O direito tributário, por outro lado, cuida dos critérios pelos quais o Estado arrecadará os tributos para bem administrar os interesses sociais. Cuida dos princípios e normas relativas à imposição e arrecadação dos tributos, analisando a relação jurídica tributária em que são partes os entes públicos e os contribuintes, e o fato jurídico gerador dos tributos. Já o direito processual é aquele que diz respeito aos processos cíveis e criminais. Trata-se do ramo do direito cuja função é a organização dos tribunais de justiça nos estados e a supervisão das pessoas que participam dos processos judiciais. São as normas que regulam todos os aspectos da função jurisdicional do Estado e que estipulam os trâmites a seguir pelo direito positivo em cada caso concreto até as instâncias superiores. O direito penal é o ramo do direito que estabelece e regula a sanção dos crimes ou delitos através da imposição de determinadas penas, como a reclusão em estabelecimento prisional, por exemplo. Por fim, o direito internacional público trata sobre o relacionamento entre o Estado e outras pessoas jurídicas de direito internacional, tais como outros Estados e os organismos internacionais, como ONU, OEA e por aí vai. Passaremos a falar sobre as subdivisões do direito privado.
começando pelo direito civil, que trata do conjunto de normas reguladoras dos direitos e obrigações de ordem privada concernente às pessoas, aos seus direitos e obrigações, aos bens e às suas relações enquanto membros da sociedade. Já o direito comercial é um ramo do direito privado que, a nível geral, pode-se dizer que é o ramo do direito que regula o exercício da atividade comercial. Possui uma legislação própria, mas com a promulgação do novo Código Civil de 2002, grande parte das normas do direito comercial passaram a figurar junto às demais normas do direito civil, que a gente chama de unificação do direito civil. O Código Comercial, que é de 1850, trata apenas de algumas normas do comércio marítimo. As que versavam sobre as empresas, por exemplo, estão agora no Código Civil. Já o direito do trabalho pode ser definido como sendo um conjunto de normas, princípios e instituições que sejam adequadas a todas as interações individuais e coletivas do trabalho, subordinado e dentro de situações semelhantes, como o objetivo único de atender e buscar melhorar as condições sociais dos trabalhadores, isso em países em que não há tanta interferência estatal como nós falamos. Já o direito do consumidor surgiu da necessidade de proteger a parte hipossuficiente, consumidor no caso, esse entendido como todo aquele que adquire para si ou para outrem como destinatário final bens ou serviços. O direito brasileiro postulou em uma legislação própria um conjunto de normas que procuram restabelecer o equilíbrio da relação de consumo. Essa norma é chamada de Código de Defesa do Consumidor e é considerada como uma das melhores legislações consumeristas do mundo. Para finalizar, temos o direito internacional privado, que trata dos conflitos de legislações estrangeiras, ou seja, é o ramo da ciência jurídica, onde se definem os princípios, se formulam os critérios, se estabelecem as normas a que deve obedecer a busca de soluções adequadas para conflitos emergentes de relações jurídico-privadas internacionais. Hoje, cada vez mais se utiliza a arbitragem para isso. Por hoje é só, até a próxima aula.